Quais são as exigências para nós nos consagrarmos a Nossa Senhora? Ao longo do curso eu irei comunicando isso para vocês, mas já adianto uma exigência mínima e básica para nós nos consagrarmos. Nós lermos o livro, porque o livro é o método da consagração. Se nós não lermos o livro, não vai adiantar nada, né? Pelo menos o livro. Padre, eu sou ruim de leitura que só vendo. Pois bem, depois eu mando no grupo para vocês, existe o livro em áudio, audiobook. Então você pode ouvir o livro. Padre, posso ouvir? Uai, se você escuta, pode, não tem problema. É melhor ler, mas se você tem dificuldade de leitura, seja por qual dificuldade for, você pode ouvir o audiobook sem problema nenhum, sem nenhum prejuízo. Combinado? Nós vamos ter bastante tempo para ler o livro, então assim, acredito que todos nós iremos conseguir aí concluir essa tarefa. Padre, para eu me consagrar a Nossa Senhora, eu preciso vir aqui nessas aulinhas do Senhor? Claro que não. Uai, para que eu vou vir aqui então? O padre vai te ajudar a entender melhor o livro. Porque o que acontece? Você concorda com o padre que a nossa catequese está bem fraquinha? Que a nossa catequese está bem defasada? Faz dia que você não tem uma catequese boa. Então, aqui nas nossas formações, o padre vai dar uma catequese sobre Nossa Senhora. Temos uma grande dificuldade em nossos tempos com Nossa Senhora, sobretudo por causa do protestantismo. A mentalidade protestante, de alguma maneira, ela entrou dentro da igreja e gerou em nós uma grande dificuldade com relação à nossa Mãe do Céu. Então, as nossas formações irão te ajudar a entender melhor por que nós amamos Maria, por que nós somos devotos de Nossa Senhora, por que nós temos imagens de Nossa Senhora. Ou seja, todos os questionamentos que muitas vezes as pessoas nos fazem e nós temos dificuldade de responder. Ok? Então, as formações irão te ajudar nesse sentido. Tendo dito estas coisas, nós podemos partir propriamente para a formação. Antes de mais nada, nós precisamos considerar um pouquinho aquilo que são as credenciais deste livro e as credenciais do autor deste livro. Porque, na tradição da igreja, este livrinho é considerado o livro ouro da devoção a Nossa Senhora. É o livro mais importante escrito sobre Nossa Senhora. Depois desse livro vem um outro chamado Glórias de Maria, que é de um outro autor chamado Santo Afonso Maria de Ligório. Por que esse livro ele é tão importante e quem é este autor, São Luís Maria Grignion de Montfort? Veja, São Luís, ele nasceu em uma região chamada Bretanha. Lá na Bretanha, ele nasceu no dia 31 de janeiro de 1673. E depois, ele veio a falecer em 1716, na França, em Saint-Laurent, depois de um longo apostolado. O apostolado de São Luís Maria Grignion de Montfort foi marcado por um ardor apostólico muito grande. Ele queria salvar almas. E este sacerdote salvou uma multidão de almas. E o grande segredo do seu apostolado, da sua fecundidade apostólica, ele que era sacerdote, era justamente a devoção a Nossa Senhora. Ele era um apaixonado por Nossa Senhora. E tudo ele conquistou por meio de Maria. São Luís Maria Grignion de Montfort foi beatificado pelo Papa Leão XIII, no dia 22 de janeiro de 1888, e foi proclamado santo pelo Papa Pio XII, no dia 20 de julho de 1947. Ele morreu, como eu disse, em 1716. Esse livrinho foi escrito cerca de 3 anos antes da sua morte, ali por volta do ano de 1712. Se você tem esse livrinho na mão, saiba, esse livrinho é do ano de 1700. Esse livro é velho, sim ou não? Ave Maria. Cerca de 3 anos antes da sua morte, São Luís ele escreve o livro porque ele queria deixar registrado aquilo que tinha sido o coração da sua vida apostólica.
Este livrinho era aquilo que ele viveu. Então, se aproximando da sua morte, como que ele deixa um testamento espiritual, dizendo para os padres, olha, querem converter as pessoas? Querem salvar almas? Então eu vou ensinar um método para vocês aqui. Eu vou dar a receita do bolo. É aquela vovó, né, que deixa a receita para a netinha, né? Você quer aprender a agradar o marido, né? Tem aqui, né, o caderninho de receita da vovó. Pronto. É coisa chique. Logo depois que São Luís ele escreveu esse livrinho, ele morre e eclode na França aquilo que nós conhecemos como a Revolução Francesa. Quando eclodiu a Revolução Francesa, o que aconteceu? Dentro da França, iniciou-se uma grande perseguição à Igreja Católica. E os revolucionários começaram a colocar fogo nas igrejas, nos conventos, nos seminários. São Luís Maria Grão de Montfort, ele fundou uma congregação, uma família religiosa, montfortana, dos Montfortinos. E dentro de um dos prédios, que era a casa-mãe dos Montfortinos, estava o manuscrito original. O que os padres fizeram? Explodiu a Revolução, eles pegaram todos os escritos do fundador, de São Luís, e escondeu em um baú para que não fosse posto fogo pelos revolucionários. O fato, porém, é que esconderam esse livro até que a Revolução se acabasse, e esse livro ficou perdido, ficou como que escondido. Esse livro ficou perdido por 130 anos. Durante 130 anos, depois da morte de São Luís Maria Grão de Montfort, ninguém mais tinha notícia desse manuscrito, só tinha uma única cópia. E por que esse livro desapareceu? Porque os revolucionários queriam destruir toda a catolicidade da França. Os padres, que não eram bobo nem nada, esconderam o patrimônio mais importante que nós tínhamos, os manuscritos que nos dão a fé. E o que aconteceu? Depois que esse livro ficou 130 anos perdido, e detalhe, São Luís, no próprio livro, ele fez uma profecia. Olha que coisa interessante, São Luís ele escreveu no manuscrito que o diabo se levantaria para tentar destruir ele, São Luís. Então ele escreve no livro que o diabo estava com raiva do que ele estava fazendo e tentaria destruí-lo, mas não ia conseguir. Então o diabo ia tentar destruir o livro que ele estava escrevendo, mas também não conseguiria, e o livro ficaria escondido em uma arca, até o momento em que ele seria descoberto e seria propagado para o mundo inteiro. Olha como que São Luís ele escreve. Está no seu livrinho, no parágrafo 114. São Luís ele escreve assim: prevejo que muitos animais frementes virão em fúria para rasgar com seus dentes diabólicos este pequeno escrito, ou pelo menos procurarão envolver este livrinho nas trevas e no silêncio de uma arca, a fim de que não apareça. Ou seja, São Luís Maria Grão de Montfort, ele profetizou aquilo que iria acontecer com o livro. Ficaria desaparecido por um tempo em uma arca, mas depois o livro reapareceria. E como é que reapareceu este livro? Passada a Revolução, eles pegaram os escritos e os livros que estavam escondidos nesta arca e colocaram na biblioteca. Problema. O manuscrito estava sem título e sem capa. E pelo fato de não ter título nem capa, o bibliotecário simplesmente misturou com os outros livros e ficou por isso mesmo. Até que no ano de 1842, São Luís escreveu em 1712, 1842, um bibliotecário da congregação dos Montfortinos foi mexer nos livros, nos armários lá, e encontrou o manuscrito. Quando ele pegou o manuscrito e começou a ler, ele tomou um susto. Falou assim, mas essa caligrafia aqui é do pai fundador. Começou a ler o conteúdo do livro, tomou um susto. Meu Deus, isso aqui é um tesouro precioso. Convocou a reunião de toda a ordem e apresentou para os superiores da ordem o livro. Imediatamente mandou-se publicar o livro e divulgá-lo. Colocaram então uma capa, deram um título para o livro, que é o mesmo título que está até hoje,
o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Eles notaram que faltava algumas páginas no início e no final do livro, se manteve dessa maneira, e então divulgaram o livro. Pois bem, assim que eles começaram a divulgar o livro, eles tinham certeza que o livro era um grande tesouro e que iria causar um bem enorme para a igreja. Na igreja, o que acontece? Nós temos uma máxima para saber se algo vem de Deus ou não. Padre, como é que eu faço para discernir se isso aqui é de Deus ou não? Você tem que ver os frutos. Se os frutos são frutos de justiça, de bondade, de conversão, de arrependimento, de santidade, vem de Deus. Se não tem frutos, então pode pôr, a pulga atrás da orelha, pode ficar esperto, o negócio está estranho. Ou seja, a igreja não acredita em coisas vinculadas à aparência, não. Essa pessoa é muito de Deus. Será mesmo? Vamos ver a vida dela. Vamos ver se a vida dela tem frutos divinos. Porque se não tem frutos de conversão, não tem virtude, de Deus não tem nada. Pode ser que esteja melhorando, mas pode ser que esteja dissimulando. Então, como é que nós sabemos se esse livro é algo de Deus ou não? Temos que ver os frutos. Quando nós olhamos para os frutos deste livro, nós nos deparamos com uma figura conhecida por todos nós, São João Paulo II. Quem aqui já ouviu falar de São João Paulo II? Levanta a mão. Quem viveu durante o pontificado de João Paulo II? Não está tão velho, não. Foi esses dias, né? Pronto. Qual que era o lema do pontificado de São João Paulo II? Totus tus Mariae. Totus tus. Da onde ele tirou esse lema, Totus tus Mariae? Do livro de São Luís Maria Grão de Montfort. Quando ele era seminarista, ele conheceu esse livro, leu o livro, se consagrou a Nossa Senhora e dedicou todo o sacerdócio e depois o papado dele a Nossa Senhora. O Papa João Paulo II, quando ele viajava, ele sempre caminhava com uma pastinha, ele viajava com uma pastinha. Dentro daquela pasta, dentre outras coisas, sempre tinha o Tratado da Verdadeira Devoção. Onde ele ia, ele levava o livro. Era o livro de cabeceira dele. Ora, um livro que fez um Papa santo, nossa, é algo de Deus. Padre, mas, sei lá, vamos ver se realmente esse livrinho dá conta de formar santos. Vamos lá. A primeira grande prova que este livro sofreu foi justamente a Revolução Francesa. O que foi basicamente a Revolução Francesa? A França do século XVIII era uma França que era governada por um monarca, por um rei católico. O fato, porém, é que começou a surgir dentro da França algumas correntes de pensamentos estranhas. Correntes de pensamento anti-monarquia, anti-catolicismo, e isso foi ganhando volume e foi ganhando adeptos. Até que esta elite intelectual começou a pressionar o rei para que ele pudesse dividir o governo da França. Então, o rei Luís XVI convocou, no ano de 1789, aquilo que foi denominado os Estados Gerais, para satisfazer uma parcela de intelectuais que queriam, de alguma maneira, gozar do poder dentro da França. E então ele fragmentou o poder. Ele dividiu o governo da França em 3 porções, em 3 elites. Havia uma porção que era o clero, uma porção que era a nobreza, outra porção que era os revolucionários, que era o chamado terceiro estado. Então a França passou a ser governada pelo monarca, junto com a nobreza, o clero e o terceiro estado. Quando terminou aquela convocação de Luís XVI, por meio de uma constituinte, fragmentou o poder na França, o terceiro estado, que eram os revolucionários, mais que de repente,
eles começaram a inflar as massas para aplicar um golpe, uma revolução, e eles começaram a perseguir os católicos, porque a monarquia era católica, o que dava unidade ao povo era a fé católica. E então eles começaram a perseguir os católicos, a prendê-los, de tal maneira que ou você abandonava a igreja católica e se inseria em uma outra religião que eles tinham acabado de fundar, que era uma igreja do Estado, uma igreja estatal, ou então você tinha que sair da França. O terceiro Estado criou uma religião estatal. Agora, você não obedece mais ao Papa, você tem que obedecer à lei. Você obedece à Constituição. Então, os católicos, não só os católicos, mas sobretudo os padres e os bispos, tinham que jurar a Constituição. Ao jurar a Constituição, ele rompia com a obediência ao Papa para ser subserviente à lei. Com isso, muitos bispos se recusavam. Falaram, não, eu devo obediência ao Papa, não devo obediência à Constituição. Desses bispos, apenas 4 traíram o Papa e se submeteram à Constituição. Já entre os padres, teve uma multidão de padres, vários padres que abandonaram o Papa, obedeceram à Constituição e traíram assim a igreja. Quando foi em 18 de março de 1793, o terceiro Estado, os revolucionários, eles instauraram uma lei que, se você fosse pego em solo francês, sendo católico, não tendo jurado a Constituição, você tinha 24 horas para ser assassinado. Você seria assassinado em 24 horas. Se alguém pegasse um católico dentro da França, em 24 horas seria assassinado. Nesse período, só para vocês terem noção, muitos padres, bispos, religiosos, povo de Deus, começaram a ser assassinados em massa. Na Bretanha, que era a região que nasceu São Luís Maria Grignon de Montfort, houve um extermínio que os estudiosos calculam que morreram cerca de 120 mil pessoas, ou seja, metade da Várzea Grande foi assassinado pelo crime de não se submeter às leis do Estado, permanecer fiel à igreja. Como se não bastasse, no ano de 1793 e 1794 foi instalado o Reino do Terror, é assim que os historiadores chamam. De 93 a 94, eclodiu a perseguição mais sangrenta que houve no período da Revolução Francesa. Para vocês terem noção, havia extermínio por meio de guilhotina, fuzilamento, eles pegavam prisioneiros que eram católicos, até não católicos, ou seja, aqueles que não queriam submeter o Estado, agora já estava todo mundo entrando no balaio de gato. Eles pegavam essas pessoas, colocavam em navios, levavam para alto mar e afundavam o navio para as pessoas morrerem dentro, presas desses navios, desses barcos. Foi uma coisa terrível, foi aqui que começou as colunas infernais, onde eles começaram a colocar fogo nas igrejas, nos conventos, etc. Padre, por que você está dizendo tudo isso? Por causa que São Luís Maria Grignon de Montfort, ele viveu aonde? Em uma região chamada Vandéia. Na região da Vandéia foi onde ele ensinou a consagração à Nossa Senhora. E o que aconteceu? Quando os revolucionários foram tomar a Vandéia, eles encontraram uma resistência enorme. A maior resistência que a Revolução encontrou na França foi na região da Vandéia. Por quê? Lá, toda a população, que era estimada em cerca de quase 1 milhão de habitantes, era mais ou menos isso, todos eles haviam tido contato de forma direta ou indireta com São Luís, haviam se consagrado a Nossa Senhora, e quando os revolucionários foram invadir aquela região, os camponeses, os homens, pegaram em armas para poder lutar contra o exército revolucionário. As mulheres começaram a fazer grupos de oração, a rezar o rosário, pedir a intercessão de Nossa Senhora. Elas começaram a confeccionar o uniforme do exército dos cristãos. As mulheres bordavam uma estampa do Sagrado Coração de Jesus dentro do uniforme dos seus maridos, para eles irem para a guerra.
E lá nessa região, a revolução foi desmascarada e eles não conseguiram tomar aquela região. A região da Vandéia foi o lugar onde houve uma chacina, um derramamento de sangue, e o fato é, aqueles homens foram fiéis a Jesus e Maria, foram fiéis à Igreja Católica, graças à consagração à Nossa Senhora. Lá foi a região onde teve o maior número de mártires católicos durante a Revolução. E no final, quem triunfou? A Igreja, porque a Revolução caiu e a Igreja permaneceu na Vandéia. É muito interessante o relato de alguns historiadores que dizem aquilo que os revolucionários falavam dessa região da Vandéia. Então, tem um historiador, Barrer, que ele diz assim, que os revolucionários diziam: destruam a Vandéia. Um outro historiador, Turreau, ele diz assim: a Vandéia deverá ser um cemitério nacional. Carrier, ele diz: serão todos exterminados. Lequínio dizia: essa é uma gente maldita, ou seja, é para destruir a Vandéia. E, no entanto, eles não conseguiram destruir. Eu falei que a população da Vandéia era de 1 milhão de habitantes. Tinha cerca de 815 mil habitantes. Dessa população geral, 117 mil vandeanos perderam a vida, entre homens, mulheres e crianças. Mas, no fim, a Revolução não conseguiu tomar aquele território e a Igreja triunfou, graças a esse livro que está nas suas mãos. Existe um cardeal da Igreja chamado Cardeal Sarrat. Vocês sabem quem é o Cardeal Sarrat? Que é um cardeal africano. Ele é francês, né? Mas ele é cardeal na África, né? Ele até estava cotado, né? Para ser um dos papas, né? Eleitos agora. O Cardeal Sarrat, ele tem uma palestra que ele fala da Vandéia. E é muito interessante o que ele fala. Olha que bonito. O cardeal falando do heroísmo desses homens. Quando a Revolução quis privar os vandeanos de seus sacerdotes, todo o povo se sublevou, ou seja, o povo se levantou. Diante dos canhões, estes pobres só tinham seus bastões. Frente aos fuzis, só possuíam foices. Frente ao ódio das colunas infernais, só apresentavam o seu rosário, sua oração e o Sagrado Coração bordado em seu peito. Olha que bonito. Olha que coisa linda que ele diz. Frente ao ódio das colunas infernais, só apresentavam o seu rosário, sua oração e o Sagrado Coração de Jesus bordado no peito, que as mulheres bordavam para proteger os homens. Tem vários relatos de balas, tiro, a pessoa atirava naqueles homens e o Sagrado Coração protegia, a bala não perfurava a roupa deles. Bonito, né? Olha a delicadeza de Deus, o cuidado de Deus. Com seu sacrifício, os vandeanos impediram que a ideologia se erguesse em Mestra. Graças a eles, a Revolução teve que tirar a máscara e revelar seu rosto de ódio a Deus e à fé. Porque qual que era a propaganda da Revolução Francesa? Igualdade, fraternidade e liberdade. Ou seja, olha a falsidade deles. O discurso era bonito, mas e a prática? Lembra dos frutos? Como é que eu sei que uma coisa é de Deus? É tão de Deus. Mas vamos ver. Olha o comportamento. O discurso é muito bonito. Como dizia o Padre Bruno, né? Quero ver na vida, né? Não sei quem conheceu aí o Padre Bruno, que era da Missão Canção Nova aqui em Cuiabá, hoje está lá em Cachoeira Paulista. Ele sempre dizia isso. Quero ver na vida. Pois bem, o Cardeal Sarrat ele continua dizendo, não agora mais sobre a Vandéia, mas sobre você. Porque não se engane, a Revolução Francesa deixou o seu lastro de destruição e outras ideologias surgiram. E que ideologias são essas? O Cardeal Sarrat ele diz assim: a ideologia de gênero, o desprezo da fecundidade e da fidelidade conjugal são os novos slogans desta revolução. No tempo de São Luís, os slogans da revolução eram os slogans da Revolução Francesa. E em nossos tempos? Quem é que está tentando destruir a igreja? Ideologia de gênero, que ataca a igreja e as famílias. Quem é que defende a família? Qual que é a instituição?
que defende a família? É a igreja. Como é que você faz para destruir a igreja? Destrua a família. Começa a dizer que não tem mais sexo, é gênero. E o gênero você constrói. Hoje você se sente mulher, mas amanhã você pode se sentir, sei lá, um bichinho. Hoje eu acordei com desejo de ser coelhinha, de ser cachorrinha, um desejo de ser um lobinho. Ou seja, a ideologia de gênero é uma aberração porque ela nega a identidade da pessoa, do ser humano, assim como Deus o criou. Homem e mulher, Deus os criou. E não só a ideologia de gênero, mas olha, toda a ideologia de contracepção que ataca a família, porque, claro, a família, ela se expande por meio dos filhos. Veja todo o pandemônio que se faz na cabeça de uma menina que chega para a mamãe e fala: mamãe, eu vou ter filho. Claro, vai ter um casalzinho. Não, mamãe, eu vou ter todos os filhos que Deus quiser. Meu Deus, que coisa terrível. E a menininha católica, coitadinha, que só quer ter os filhos dela, a mamãe, a vovó, começa a alugar ela, dizendo: não, imagina ter filho, vai estragar o corpinho, vai atrapalhar a sua carreira. Ou seja, nós igualamos nossos filhos à nossa estética, igualamos o nosso filho à nossa carreira profissional, igualamos o nosso filho ao dinheiro, igualamos o nosso filho aos nossos divertimentos, passeios, viagens, conforto. Então, em nome do conforto, aliás, a gente nunca fala em nome do conforto, é sempre em nome de uma coisa sublime, porque o discurso é bonito, né? Em nome, da educação sexual, do planejamento familiar, em nome, da educação que é tão difícil em nossos tempos. Ou seja, o discurso é muito bonito, mas na prática você está dizendo para o seu filho: olha, você e o meu corpinho é a mesma coisa. Você e o dinheiro é a mesma coisa. E se tiver que escolher você e o dinheiro, eu prefiro o dinheiro. Bobinho, tchau. Ou seja, nós estamos seduzindo o ser humano, coisificando a pessoa humana. Essa é uma ideologia. Além disso, olha o que o cardeal Sará fala: a fidelidade conjugal. Ou seja, como é que você destrói uma família? Quebre o laço de confiança que existe. O laço de confiança que é externalizado na união conjugal. A união conjugal do homem e da mulher é um símbolo de uma aliança feita na alma. Se você quebra aquele contrato no corpo, significa que você já quebrou ele na alma. Você concorda com o padre, sim ou não? A aliança que você fez com o seu marido, com a sua esposa, foi no corpo ou na alma? É na alma. Mas como é que nós expressamos isso? No corpo. Por isso o seu corpo é propriedade exclusiva do teu marido, da tua esposa. Quando você viola isso, significa que a aliança da alma foi rompida, foi quebrada. Entende isso? Olha a malícia da ideologia em nossos tempos. É algo diabólico. O cardeal Sará continua: as famílias são hoje como outras vandeias, que é preciso exterminar. Tem que exterminar a família. As famílias são hoje como, planifica-se metodicamente o seu desaparecimento, como se fez outrora na Vandeia. Estes novos revolucionários se inquietam diante da generosidade das famílias numerosas. Se você quiser sofrer bullying, invente ter 4 filhos. Não fala nem 3, porque 3 a pessoa te olha e vê o terceiro como um acidente. Escapou, né? Se você aparecer com 4 filhos, aí o bicho começa a pegar. Mas o que é? Você está doido? Você não tem amor aos seus filhos, não? Você não sabe que você pode morrer? Você não sabe, não tem televisão em casa? Entendeu? Eu conheço uma família, a esposa, casada com seu marido, obviamente, eles estão no 6º filho. Detalhe, foram 6 cesáreas. Nossa, padre, 6 cesáreas? Sim.
E a última cesárea que ela teve, ela perguntou pro médico dela, e aí, doutor? Falou assim, Fia, você pode ter mais 3, 4, 5 cesáreas, seu útero está ótimo, cicatrização maravilhosa. Aí ela falou, então tá bom, me espera mais um pouquinho que eu volto. Só que o detalhe foi que, quando ela foi para fazer essa última cesárea, ela estava no centro cirúrgico esperando o médico dela, e aí passou um outro médico, que viu ela e falou assim, é isso aqui de novo, já conhecia, né? Imagina, 6, né? E é todo escadinho, todo escadinho. E o médico começou a alugar ela. Ah, hoje eu te laqueio, hein? Não, o senhor tá louco, sai fora. Não, onde já se viu? E começou a meio que brincar, falando sério, aliciando ela, querendo pressionar ela, que onde já se viu? Ela está na 6ª cesárea. Ou seja, imagina a menina fragilizada para dar à luz. Se você já deu luz, você sabe o que é aquilo, os hormônios. Ela com dor de parto, para parir na 6ª cesárea, existe uma aflição, existe uma preocupação natural, obviamente, e está lá o médico, e não é médico novo não, médico velho, querendo pressionar ela para ela abrir mão dos seus princípios, abrir mão da vontade de Deus. Como chama isso? Ideologia. Pensamento ideológico. Que vai contra o quê? Contra a família. A família como Deus assim o sonhou. Uma família numerosa, com filhos que Deus mandar. Se Deus mandar 3, amém. Se mandar 6, eu vou brigar? É Ele que manda. Quando me foi dado o poder de vida e de morte sobre as pessoas? Hoje nós usurpamos esse poder e pegamos de Deus. Não, eu sou o Senhor da vida e da morte. Eu decido quem nasce e eu decido se vai viver, continuar vivendo, porque se eu decidir não continuar a viver, eu mato no meu ventre. Aborto. O cardeal Sará, ele continua. Estes novos revolucionários se inquietam diante da generosidade das famílias numerosas. Burlam-se das famílias cristãs porque elas encaram tudo o que eles odeiam e estão dispostos a lançar novas colunas infernais sobre a África para pressionar as famílias e impor-lhes a esterilização, o aborto, a contracepção. Pois bem, tendo dito isso, concluo a parte do livro e do autor. Está provado que esse livrinho forma santos, homens e mulheres dispostos a dar o sangue para cumprir a vontade de Deus. Se você tem algum receio, medo de algo com relação à vontade de Deus, se consagre a Nossa Senhora, que ela vai te dar força para você cumprir a vontade de Deus na sua vida. Porque esse livro provou na história que aqueles que se consagram por este método têm fibra moral, fibra espiritual para levar até o fim a vontade de Deus, ainda que eu tenha que morrer. Entendeu isso, sim ou não? Sim. Pois bem, vamos agora entrar um pouquinho naquilo que é o conteúdo do livro. Antes de mais nada, o título do livro é A Verdadeira Devoção. Mas o que é uma devoção? Isso é muito importante para nós. Nós temos uma concepção de devoção assim. Ah, devoção é aquela veinha, encurvadinha, com a fita do apostolado da oração, rezando o tercinho. Ai, que veinha devota. A gente acha que devoção é aquele negócio que, é coisa de mulher, né? O homem pensa assim, não, a devoção é coisa de mulher. O fato, porém, que devoção não é isso. O que é devoção? A devoção, meus filhos, é a prontidão da vontade para entregar-se com fervor a tudo quanto diz respeito ao culto e ao serviço de Deus. Eu vou repetir. O que é devoção, padre? A devoção consiste na prontidão da vontade. Uma pessoa devota é uma pessoa pronta. Ela está sempre pronta para fazer a vontade de Deus. Ela está sempre disposta a fazer a vontade de Deus. Porque o coração dela está em Deus. E o único desejo dela é fazer a vontade de Deus. Essa é a pessoa devota. Existem muitas pessoas que até rezam muito, mas não são muito devotas. Porque quando Deus pede algo, ela esperneia. Quando Deus pede algo, ela chora. Quando Deus pede algo, ela não sei e tal, e enrola, finge que não é com ela. Você.
Eu? Sim, você. Eu, Jesus. Sim, você, minha filha. Só falta Jesus falar o CPF, o RG, o CEP da casa, para a pessoa meio que se convencer, é comigo mesmo. Se ela fosse devota, o mínimo movimento de Deus, ela já entenderia, é comigo. E esta prontidão da vontade coloca ela imediatamente na vontade de Deus. Então a devoção é a prontidão da vontade para se entregar com fervor. Então uma pessoa devota, ela não se entrega de qualquer jeito, ela se entrega com fervor. Uma pessoa devota, ela não vai arrastada para a missa. Hoje é domingo, que saco, tão cansada, tá, tudo bem, vai, vamos para a missa. Não. Uma pessoa devota, imagina que ela é chamada para servir no acampamento, num retiro, e ela vai arrastada, tem que ficar ligando, implorando, pelo amor de Deus, vamos, tá precisando, não tem ninguém. Tá, eu vou. E vai arrastada, não queria ir, que saco. Aquela pessoa de novo lá, meu Deus, as pessoas se acham, né, também, pelo amor de Deus. Não. Uma pessoa devota, ela vai com fervor, porque ela vai por amor a Deus. Ela vai com entusiasmo, com alegria. O grande distintivo do católico, do devoto de Nossa Senhora, é esse fervor, essa alegria, esse entusiasmo. Alguém fala algo para ela, olha, vamos fazer tal coisa, vamos mesmo, e vai dar certo, e nós vamos fazer acontecer, e vamos lá, a gente vai rezar, e vai dar tudo certo. Ou seja, uma pessoa devota, ela é entusiasmada. Vai dar certo. A devoção consiste na prontidão da vontade para entregar-se com fervor a tudo quanto diz respeito ao culto e ao serviço de Deus. Então é a pessoa dedicada às coisas ligadas ao culto, à missa, os sacramentos, etc., e ligada ao serviço de Deus, o apostolado. Seja apostolado na sua casa, você tem que converter a sua casa, te vira nego. Seja apostolado no seu trabalho. Eu fico me questionando assim, né? A pessoa é católica há 20 anos, 30 anos, e ela está na empresa há pelo menos 12. Faz 12 anos que trabalha naquela empresa. E aí eu pergunto, e aí, seu departamento inteiro já se converteu, né? Não converteu ninguém. Cara, você trabalha há 12 anos nesse departamento e não converteu ninguém? Mas que estranho. Ou você trabalha, sei lá, com organização criminosa, né? Ou você trabalha, sei lá, você é agente penitenciário, né? É um pouco mais difícil, né? Talvez conseguir, sei lá, né? Ou seja, ou você trabalha com pessoas assim que estão muito envolvidas no vício, com pecado, ou eu estou preocupado com você, porque se tem um católico de verdade ali, nossa, como é que eu coloco o fermento e a massa não cresce? Está me entendendo, sim ou não? Como é que eu coloco um católico naquele departamento, naquela situação? Ele vive ali durante 12 anos e nada acontece. Que coisa estranha. Não, padre, calma, é porque eu estou trabalhando com afinco e eu estou dando tempo ao tempo, mas alguns sinais Deus já começou a dar de conversão. Tá. Vai ter algum tipo de sinal que te dá a esperança de que a coisa está dando certo e vai mudar mesmo. Às vezes demora realmente uma conversão. Santo Agostinho, Santa Mônica, levou 32 anos para converter ele, mas a coisa aconteceu. O duro é nós chegarmos aos 70 anos de idade, olhar para trás e não convertemos ninguém. Imagina que vida desesperadora. Imagina você véia, imagina aí, véia, caquética, curvada, andando com a bengalinha. E aí chega o netinho. Vovó, quantas pessoas você converteu na sua vida? Aí a vovó pensa. Ai, moleque, vovó tá com a cabeça ruim, não lembra as coisas direito. Dá um migué, né? Ou seja, converteu ninguém. Que coisa estranha. Porque um católico, ele transforma o lugar onde ele está, porque ele é devoto. A devoção dele, essa prontidão da vontade de Deus, com fervor no serviço a Deus, começa
a ganhar corações. Alguém vai ter que converter, não digo que vai converter todo mundo, tem a liberdade das pessoas, mas ninguém converter em 50 anos, tem uma coisa errada, não é possível. O normal é que uma multidão se converta. Então vamos lá, vamos nos consagrar a Nossa Senhora para ela nos ajudar, né? E a gente não passar vergonha, né? Você chegar na porta do céu e Jesus perguntar assim, oi, tudo bom? Bom. E aí? Quem que você trouxe com você? Jesus, veio só eu só. Uai, mas só você? Tô olhando aqui na ficha, você morreu com 85 anos. E você não trouxe ninguém para mim? Olha, tô preocupado se você vai entrar. No céu, a lei é mais ou menos essa. Ou nós entra junto ou não entra ninguém. Não digo entrar todo mundo, mas não entrar ninguém com você? Não sei não, hein? Padre, meu povo é muito ruim. Puxa vida, reza por eles. Talvez não entre aqueles que você falou diretamente, mas quantos vão entrar pela tua oração? Teu sacrifício silencioso e escondido, que teve méritos para a conversão de tantas pessoas que você nem conhece. Ou seja, a vida espiritual, a vida da fé sempre tem efeito, desde que nós sejamos devotos. Entendeu o que é devoção, sim ou não? Pois bem, então vamos continuar. Perceba que com essa definição de devoção, o princípio e o fim da devoção é sempre Deus. Então, essa prontidão da vontade, ela está em cumprir a vontade de Deus, sempre. Ok? Então, toda devoção, seja ela qual for, eu sou devota a Santa Teresinha. A devoção a Santa Teresinha tem que me levar para Deus. Eu sou devoto de Nossa Senhora. A devoção a Nossa Senhora me leva para Deus. Por definição, a devoção é uma prontidão da vontade para fazer a vontade de Deus, se entregar à vontade de Deus com fervor. Então, toda devoção vai me levar para Deus. Se você está com uma devoção que não está te levando para Deus, isso aí é falso. Ok? Então, o que acontece? Qual que é a tese, portanto, principal do livro? A tese principal do livro é essa. Está no primeiro parágrafo do nosso livrinho do Tratado da Verdadeira Devoção. São Luís, ele diz assim: foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por ela que deve reinar no mundo. Ou seja, se a devoção é me levar para Deus, a pergunta é: será mesmo que eu consigo ir até Deus, ou é Deus que tem que vir até mim? Se eu considerar que Deus é muito maior do que eu, você vai entender que o teu esforço não é suficiente, o teu esforço não é capaz de te levar até Deus. Portanto, Deus tem que vir até você. É igual o fato que aconteceu na vida de Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz. Você já ouviu falar de Santa Edith Stein? Sim ou não? Edith Stein foi a primeira filósofa judia. Ela, como uma boa filósofa, foi se entregando aos estudos e, ao se entregar aos estudos, ela teve, certa vez, o contato com um livro chamado O Livro da Vida, que é a autobiografia de Santa Teresa d'Ávila. Quando ela leu o livro de Santa Teresa d'Ávila, ela encontrou o livro, ela leu numa madrugada. A menina era uma devoradora de livros, era incrível. Quando ela terminou o livro, ela falou assim: encontrei a verdade, eu sou católica. Quando ela falou que era católica, ela voltou para casa e foi dar notícia para o papai e para a mamãe. Como bons judeus, papai e mamãe deserdou ela. A mãe falou assim: a partir de hoje você não é minha filha. O pai começou a excomungar e escorraçar ela. E então a mãe começou a chorar. E a mãe repetia: tudo menos ser católica, tudo menos ser católica. E aí ela, curiosa, falou assim: mamãe, mas por que tudo menos ser católica? E então a mãe disse assim: porque os católicos seguem um homem que quis ser Deus. Os católicos são blasfemos porque eles seguiram um homem, Jesus, que quis ser Deus. Aí então Santa Edith Stein disse para a mamãe: não, mamãe, os católicos não seguem um homem que quis ser Deus. Eles seguem um Deus
que quis ser homem. Foi Deus que veio ao nosso encontro. Foi Deus que se encarnou. É Deus que veio ao meu encontro. Portanto, pelas minhas próprias forças, eu não consigo ir até Deus. É Deus que vem até mim. Ora, como é que Deus veio até mim? São Luís diz, foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus veio ao mundo. Deus Pai enviou seu Filho a Maria e Maria o deu ao mundo. Ora, se Deus veio até mim por Maria, como é que eu irei até Deus? Eu irei por Maria. A escadinha é bem simples. O Pai envia o Filho por Maria. Eu vou ao Pai por Maria, que me une ao Filho e me leva ao Pai. Eu vou repetir. O Pai envia o Filho, Jesus, por Maria. Ao irmos a Maria, ela nos leva ao Filho. E o Filho nos leva ao Pai. Entendeu, sim ou não? Ora, isso nos dá a tranquilidade de sermos devotos a Nossa Senhora, porque Nossa Senhora irá nos levar a Deus. Portanto, iremos cumprir aquilo que é a finalidade da devoção. Qual que é o grande problema dos nossos irmãos protestantes? Eles acham que a devoção a Nossa Senhora nos leva até Maria. Não, meu filho. A devoção a Nossa Senhora nos leva a Jesus. Pasmem, Jesus é Deus. Olha que coisa linda. Todos os privilégios de Maria foram dados a ela por Deus por causa da maternidade divina. Por que Nossa Senhora é tão grande? Porque ela foi eleita por Deus para ser mãe do Filho de Deus, de Jesus. Ou seja, Nossa Senhora, só para vocês entenderem, no momento que ela foi concebida de forma imaculada no seio de Santa Ana, que é a mamãe de Nossa Senhora, naquele momento, no momento da concepção, no primeiro instante de vida de Nossa Senhora, ela tinha mais méritos, mais virtudes, mais bondade, mais perfeições que todos os anjos juntos, somados, e todos os santos juntos, somados. No momento da concepção de Nossa Senhora, ela tinha mais bondade, mais virtude, mais méritos que todos os anjos do céu juntos. Quem diz isso? O grande teólogo Garrigou-Lagrange. Reginaldo Garrigou-Lagrange, ele diz no seu livro A Mãe do Salvador que Nossa Senhora, no momento inicial da sua concepção, ela já era maior que todos os anjos do céu, muito maior que os anjos, arcanjos, querubins, serafins, muito maior. Por que Deus fez Nossa Senhora tão grande? Porque ela tinha uma missão, ser mãe de Jesus. É muito fácil entender isso. Imagina o seguinte, quando você foi ser concebido, antes da sua concepção, você lembra Deus ir até você e perguntar para você que mamãe você queria? Você lembra, sim ou não? Não aconteceu isso? Por que Deus não perguntou para você? Olha, né? Você vai existir, tá bom? Então tá aqui. Tem 10 opções de mamãe. Qual que você escolhe? Por que Deus não fez isso? Porque nós não existimos. Se você existisse antes da sua existência, você poderia, quem sabe, ter a possibilidade de escolher a sua mãe. Mas você não existia. Mas eu pergunto, a segunda pessoa da Trindade, o Filho eterno do Pai, ele existia antes de Maria, sim ou não? Ele podia escolher a sua mãe, sim ou não? Se fosse você, se você pudesse escolher a sua mãe, você ia escolher uma mãe excelente ou uma mãe meia boca? Você ia escolher uma mãe perfeitíssima ou uma mãe ok? Se você, que é ruim, ia escolher uma mãe boa, imagina Jesus, que era bom. Que mãe não escolheria? Tá me entendendo, sim ou não? E não só isso, o filho escolheu a sua mãe antes dela existir. Não é que existiam na Galileia diversas meninas e aí então o filho pensou, vamos ver, tem aqui a Joaninha,
tem aqui a Maria, tem aqui a Gigi, a Maria, essa que eu vou escolher. Não! O Filho escolheu a sua mãe desde toda a eternidade, de tal maneira que o Filho não só escolheu a sua mãe, ele criou a sua mãe. Deus criou Maria. Agora eu te pergunto, se você tivesse a capacidade de criar a sua mãe, como é que você criaria ela? Deus que quis a sua mãe, escolhendo-a, Deus que criou a sua mãe, Ele a fez, e quando a fez de forma mais perfeita possível. Por isso a criatura mais perfeita que existe é Maria. Porque Deus podia escolhê-la, Deus iria criá-la, e Ele não faz coisa meia boca. Ele faz coisas perfeitas. Ainda mais quando essa perfeição é para ser a mãe dele. Qual que é o grande problema dos protestantes? O problema dos protestantes não é com Nossa Senhora. Atenção, meus filhos. O problema dos protestantes não é com Nossa Senhora. O problema dos protestantes é com Jesus. É que eles não entendem quem é Jesus. Porque se eles entendessem quem é Jesus, eles entenderiam quem é Nossa Senhora. Porque quando eu sei quem é Jesus, é inconcebível você admitir que Jesus escolheria qualquer mulher. Ah, uma mulher qualquer. Se fosse a tua mãe. Agora, a mãe dele, duvido que ele escolher qualquer uma. Ah, é qualquer uma. Se fosse a tua mãe. A mãe que ele criou para ele não criaria qualquer mulher. Por isso que a palavra de Deus diz: bem-aventurada és tu entre todas as mulheres. Ela é a mais bem-aventurada, a mais feliz. E olha que coisa incrível. Quando nós olhamos as Sagradas Escrituras, nós não vemos todo esse esplendor de Nossa Senhora, porque a vida de Maria era uma vida escondida. Deus escondeu Maria dos olhos do diabo. E o próprio São Luís Maria Grão de Montfort, ele diz exatamente isso, que Nossa Senhora foi escondida dos olhos de Satanás, preservada, mas toda a sua glória e esplendor se revelou na sua assunção aos céus. Quando você pega o livro do Apocalipse e você lê o Apocalipse 12, aí você vê toda a glória de Maria. Em Nazaré era uma menina simples. Em Nazaré era uma menina escondida, mas era um canhão de glória. Era um furacão de amor. Imagina o amor que não tinha no coração de Nossa Senhora para com Jesus. Imagina que não era Nossa Senhora amamentar Jesus. O que não era Nossa Senhora ver Jesus deitado no bercinho, o coração dela tremendo, ardendo de amor pelo seu filho, não só porque é filho, mas é porque ele é Deus. Imagina a devoção no coração de Nossa Senhora. Ninguém mais devota do que ela. Ninguém mais prontamente disse: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Ninguém mais alegre e fervorosa cumpriu a vontade de Deus como Nossa Senhora. Ela sim é devota. E por isso, ela nos ensinará a devoção. Ela irá nos ensinar a devoção. Ela nos ensinará a fazer a vontade de Deus e nos entregar a Ele. Por isso, minhas filhas, meus filhos, coragem, nos entreguemos a esta Mãe do céu, esta Mãe bendita e santa. No número 8 do tratado, no parágrafo 8, São Luís Maria Grão de Montfort, ele faz uma citação de São Boaventura. Ele diz que no céu, no paraíso, os anjos cantam: Santa, Santa, Santa Maria, Mãe de Deus e Virgem. No céu, os anjos louvam a grandeza de Maria, mesmo porque, olha que coisa interessante. Existe um livro chamado A História do Mundo Angélico, que foi escrito por um padre chamado Antônio Fortea. É um exorcista, ele é vivo, e ele escreveu esse livrinho em forma de romance, para poder dizer como que foi a batalha no céu. Porque Deus criou os anjos todos bons. E assim,
que os criou, Deus os submeteu a uma prova para eles serem admitidos ao céu ou não. Então, o padre Antônio Forteia, em forma de romance, ele diz como é que foi essa prova dos anjos. É muito interessante. O livro se chama A História do Mundo Angélico, padre Antônio Forteia. O livro é sensacional. O fato, porém, é que o padre diz assim: a prova que Deus submeteu os anjos foi a seguinte. Primeiro Deus criou os anjos, e então Deus começou a revelar aos anjos aquilo que eram os seus planos para com a humanidade. Primeiro revelou que Deus iria criar o homem. Quando os anjos tiveram a notícia que o homem seria criado, gerou um burburinho entre os anjos. Mas como assim? Deus eterno, Espírito perfeitíssimo, vai criar um ser humano? Nós, anjos, somos espíritos como Deus, somos perfeitos. Deus vai criar uma criatura que tem matéria? Mas que coisa estranha! Gerou um burburinho no céu angélico, que era o paraíso angélico, antes do céu onde está hoje os anjos contemplando a face de Deus. É como o paraíso terrestre que foi fechado. Então havia um paraíso angélico onde estavam os anjos durante essa prova. Então Deus revelou uma segunda coisa, que esta humanidade iria trair Deus. Aí a comoção foi geral entre os anjos. Mas como assim? Além de criar criaturas imperfeitas, essas criaturas irão ainda trair a Deus? Mas que coisa estranha! E aí então Deus revelou a última coisa. E foi aqui que teve a rebelião liderada por Lúcifer e seus demônios, e houve a queda dos anjos. Deus revelou que para salvar o homem, ele iria se encarnar no seio da Virgem Maria e todos os anjos teriam que servir Nossa Senhora. No momento em que Deus revelou que os anjos deveriam servir Nossa Senhora, Lúcifer se levantou e bradou: non serviam, não servirei. Lúcifer se rebelou contra Deus e arrastou 1/3 dos anjos para o inferno, porque ele não quis se submeter a Nossa Senhora. De maneira orgulhosa, não quis servir a Mãe de Deus. E no meio daquele furor, um pequeno arcanjo, pequenino em tamanho e mérito, em natureza, mas gigante em mérito, gigante em graça, levantou a sua espada e disse: quem como Deus? Mihael, quem como Deus? São Miguel se levantou e defendeu a honra de Maria e a honra de Deus. A tradição diz que São Miguel Arcanjo era nada mais e nada menos do que o anjo da guarda de Nossa Senhora. E olha que coisa bonita. A tradição diz que quando Nossa Senhora foi assunta aos céus, ao entrar majestosa e gloriosa no céu, o salmista vai retratar isso dizendo estas palavras: minha filha, olhai e ouvi isto, esquecei a casa paterna, que o rei se encante com vossa beleza, a princesa real vem chegando, vestida de ricos brocados de ouro, e as virgens amigas lhe formam cortejo, e então ela entra na glória do céu, no paraíso. Maria, quando entrou gloriosa, revestida do sol, a lua debaixo dos pés, na coroa as estrelas, quando ela entra majestosa no céu, os anjos do céu, que foram fiéis, eles começaram a bradar e gritar: eu sabia, ela era gloriosa mesmo. Valeu a pena ter sido fiel a Deus para contemplar a glória com a qual Deus se vestiu, uma criatura tão pequenina, elevando-a acima de todos nós anjos. Os anjos entoaram júbilos de louvor ao ver a glória de Maria, porque enquanto ela estava nesta vida,
A glória dela é escondida até mesmo dos anjos. Quando São Gabriel foi em Nazaré e entrou na casinha de Nossa Senhora, ele tomou um susto. Ave, cheia de graça. Meu Deus, eu saí do céu, eu que contemplava a face de Deus. Ao chegar na terra, encontrei Deus na terra. Encontrei a glória dele em uma criatura. São Gabriel fica espantado com a glória de Maria. Glória essa que estava escondida, até mesmo dos anjos, e que foi revelada no céu. E que um dia, por bondade de Deus, eu e você, nós iremos também contemplar. Um dia nós veremos Nossa Senhora no céu e iremos expressar com os anjos: é verdade, ela é grande mesmo, é verdade, ela é gloriosa. Como valeu a pena ter sido devoto a esta mãe bendita. Como foi bom ter se entregue a ela, porque hoje no céu eu posso vê-la com os meus olhos e me alegrar com a sua majestade. No número 13 do tratado, São Luís diz assim: Maria Santíssima tem sido insuficientemente conhecida até agora. E como é esta uma das razões por que Jesus Cristo não é conhecido como deve ser? Se é certo que o conhecimento e o reino de Jesus Cristo estabelecerão no mundo, não será mais que uma consequência necessária do conhecimento e do reino da Santíssima Virgem Maria. Ela deu Jesus Cristo ao mundo a primeira vez e há de fazê-lo resplandecer também uma segunda vez. Se nós quisermos, meus filhos, minhas filhas, que Cristo seja conhecido em nossos tempos, façamos com que a sua Mãe Santíssima o seja, e assim todos conhecerão o seu Filho. Portanto, coragem, estamos só começando. Vamos caminhar juntos, com alegria, com perseverança, com entusiasmo. Organize a sua agenda, coloque lá o compromisso de estarmos aqui unidos para conhecermos esta Mãe do Céu e, como consequência, o seu Filho bendito, e em todas as coisas fazermos a vontade de Deus. Amém. Alguém tem alguma pergunta? Pode levantar a mão, nós temos ainda alguns minutinhos que eu deixei justamente para este momento de dúvidas. Pode levantar a mão e o padre dá a palavra para você. Ótimo, a pergunta é: Padre, fale um pouquinho da necessidade da renovação, porque existem muitas pessoas aqui que já são consagrados. Como é que funciona isso? Uma vez que eu sou consagrado a Nossa Senhora, eu o sou para sempre. A consagração não tem prazo de validade, ok? O que São Luís nos ensina? Que é muito bom nós renovarmos a consagração ao menos uma vez por ano, ou mais vezes, até todos os dias, se você quiser, para que nós tenhamos uma consciência sempre maior daquilo que nós fizemos. Então, qual que é a importância da renovação? Venceu e eu vou renovar a validade? Não é isso. Eu irei refazer o processo para crescer em mim a consciência de que eu sou um consagrado e, portanto, devo viver de maneira coerente a essa consagração. Então, é apenas isso. Ok? Padre, eu devo me consagrar em que data? Nós aqui iremos nos preparar para nos consagrarmos no dia 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Você pode se consagrar em outra data, não tem problema. Padre, eu posso me consagrar dia 12 de outubro e renovar sempre no dia 13 de maio, Nossa Senhora de Fátima? Pode, não tem problema nenhum. Ok? Então, nós sempre nos consagramos em uma data mariana que você mais se identifica e deseja. Padre, eu vou fazer aqui as formações, mas eu não vou me consagrar dia 12 de outubro, eu vou me deixar para me consagrar dia 8 de dezembro, Imaculada Conceição. Sem problema nenhum, ok? É muito tranquilo. Padre, eu posso consagrar dia 2 de outubro e já no dia 8 renovar e ficar sempre dia 8? Pode, tá tudo bem. Calma, tranquilo, pode. Certo? Sem problema nenhum. Ok? Como é que faz, minha filha, para ser membro da Igreja Católica? Tem que receber.
Muito bem, receber o batismo, professar a mesma fé, não é isso? Ter o mesmo culto e estar debaixo da mesma hierarquia. Quem são os católicos? São os batizados, que professam a mesma fé, celebram os mesmos sacramentos e estão debaixo da mesma hierarquia do Romano Pontífice, ok? O que é que o batismo faz em nós? Nos faz membros da igreja. O que é que significa isso? Significa que nós nos tornamos irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo faz uma comparação, que ao sermos batizados, nós somos enxertados em Cristo, como um corpo que tem diversos membros. Nós, ao sermos batizados, começamos a ser um dos membros desse corpo, que é a Igreja Católica, ok? Então, o que acontece? Nossa Senhora, ela deu à luz a um membro mais excelente, que é a própria Igreja, que é Cristo. Só que Cristo é a cabeça da Igreja, e essa cabeça tem membros. Ora, esta mãe que gerou a cabeça tem que gerar também os membros, ou seja, cada um de nós. Quando é que Nossa Senhora recebeu esta tarefa de nos gerar? Aos pés da cruz. Quando na cruz, Jesus entrega o discípulo amado a Maria e Maria recebe o discípulo amado. Ou seja, Jesus entrega São João a Nossa Senhora, Nossa Senhora a São João. O que ele estava fazendo ali? Ele estava dando os filhos da igreja a Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora na cruz, ela sofreu as dores de parto para gerar os cristãos. Qual que é a função de Nossa Senhora? Ela tem a função de ser corredentora, de intercessora, medianeira de todas as graças. Ou seja, do céu, ela dispensa as graças, assim como ela deu Jesus, nós vamos estudar isso bem mais a fundo, mais para frente, ela dispensa as graças que nos faz cristãos. Porque nós somos católicos não por mérito nosso, mas por graça de Deus. Essa graça veio por meio de quem? De Nossa Senhora. Como é que eu sei que veio por meio dela? Ora, ela deu Jesus. E Jesus é o autor de toda a graça. Então, toda a graça que me vem por meio dela. Ao ela me dar essa graça, ela me gera. Ela dá a luz em mim. Eu era pagão, nascendo de Nossa Senhora, me torno cristão. Então eu sou membro da igreja. Faço parte da igreja, porque Nossa Senhora me gerou. Me gerou como? Intercedendo por mim, derramando as graças de Deus em meu coração, para eu buscar o sacramento, me fazer batizar e assim ser membro da igreja. É dessa maneira que ela nos gera. Gerou o Cristo, gera cada um de nós. Então, a coisa dos apóstolos, o medo deles, a coisa, foi da cruz. Então, assim, como é que eles estavam com medo? Eles estavam com Jesus. Jesus é mais que Nossa Senhora. Entende? É porque a cruz é uma coisa muito grande. Só quem já passou a cruz na vida sabe o perrengue que é. Ou seja, a pessoa está na cruz, mas como que você está preocupado? Você não é católico? Mas, rapaz, eu estou na cruz, pô. Entendeu? Ora, como é que nós conseguiremos enfrentar a cruz e não fugir como os apóstolos? Só tem um jeito. Se nós ficarmos com Nossa Senhora. Porque ao ficar com Nossa Senhora, ela irá interceder por nós. Nós iremos receber o Espírito Santo, que é a força do alto, e ao sermos revestidos da força do alto, então teremos coragem da cruz. Então, os apóstolos estavam com Nossa Senhora justamente por isso, para que por meio da intercessão materna dela, eles pudessem receber a força que vem do alto, e então, de fato, serem católicos, serem membros do corpo de Cristo, serem o próprio Cristo. E com isso enfrentar, seja lá o que for. Tanto que depois de Pentecostes, os apóstolos, os caras ficaram poderosos. Mais uma razão para nós nos consagrarmos a Nossa Senhora. Porque imagina, São Luís vai dizer isso, nós vamos ver mais para frente. Quando o Espírito Santo encontra numa alma a sua esposa dileta, que é a Virgem Maria, o Espírito Santo voa para aquela alma. Nós somos revestidos da força do alto. O Espírito Santo vem fazer morada em nós. Aí nós temos força. Força para ser fiel, força para perseverar, força para poder rezar, força para poder carregar as cruzes da nossa vida, porque o Espírito Santo veio e nos revestiu. Ok? Ótimo. Então vamos rezar. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.